Mas of course, você é moçambicano. De sangue, de Quando, alma. quando é que se diz que um indivíduo é moçambicano ou adquire uma certa nacionalidade? Um indivíduo é moçambicano se tiver nascido em Moçambique. Ok? Esse que adquire nacionalidade significa que vem aqui meter alguns documentos Ok. e que vai apresentar por que quer ser moçambicano Ok. e que se rastreia a vida dessa pessoa para se perceber que talvez esteja a fugir de algum crime que cometeu num determinado país que pertencia a essa nacionalidade, já esteja a fugir para ser moçambicano. Portanto, eu não adquiri a nacionalidade. Sou moçambicano porque nasci em Moçambique, nasci de moçambicanos. Ok. Acha que Moçambique contempla que regiões, tomando em conta pontos cardeais, norte e sul e norte, tem extensão mais ou menos, conhece? A região. Tipo, quantas províncias nós pertencemos, sei lá, Ah, tomando uma história geral. bom, quando nós começamos a ir à escola, me refiro por aí em 1998, Moçambique tinha 10 províncias. Ok? Por questões de administração, Moçambique passou a ter 11 províncias. Ok. Portanto, e em regiões ela está dividida em três, que é norte, sul, centro e sul. Me lembro que já tivemos aula de cadastro com um docente chamado Moeca. Em algum momento ele nos disse que essa regionalidade não devia existir. Essa divisão não devia existir. Tem como comentar um pouco acerca disso? Ela não devia existir porque, no meu entender, Ok. e a razão talvez pela qual o professor doutor poderá ter comentado, é que cria impacto de pessoas parecerem que são de países diferentes. Ok. Por causa de um ser norte, outro de sul, outro, e acabamos esquecendo o conceito de ser moçambicano. Ok. E que moçambicano seria nós todos, e ainda na nossa Constituição dizem que o país é indivisível e único. Então, quando há essas divisões de centro-norte, acaba criando esse probleminha aí. Está Moçambique em geral está a desenvolver a um ritmo desejado? Moçambique, em geral, tomam como em consideração que esteja assim, por causa de grandes projetos que aparecem, né, em outras regiões, ou seja, em outras províncias, e torna esse Moçambique a desenvolver por aí, exceto uma questão que, na verdade, Maputo, por ser capital ali, já tinha um desenvolvimento que alguém já havia feito, isto aos portugueses, e que haviam se esquecido de outras províncias, porque lá era Machambas apenas, tudo era administrado, digo, em Maputo. Portanto, Maputo esteja acima dos outros por causa disso apenas. Maputo fica mais desenvolvido por causa dos portugueses terem dado essa primazia a Maputo, por ser capital também. Capital, porque na altura, antes de ser Moçambique, isto quando era uma província, porque Moçambique já foi província de Portugal, portanto aqui era como se fosse a capital provincial. Portanto, o desenvolvimento, os chefes todos estavam aqui. Portanto, o desenvolvimento aqui cresceu mais. Mas, of course, tentando lembrar um bocadinho da história, lembro-me que, porque nós vivemos com pessoas idosas, bibliotecas, sei lá o quê, acha que Samora Machel, por algum momento, era tribalista? Segundo as pessoas que têm saudade deles porque lhe conhecem, Ok. eu lamentavelmente não posso ter saudade de quem não conhece. Ok. Nasci depois dele ter morrido, deve imaginar. Se ele morreu em 86, eu nasci muito depois dele ter morrido. Pena, eu nasci antes dele. Então, Brincadeira. veja só. Ok. Mas segundo a história de muitos, percebo que ele não era muito tribalista, porque chegou a confiar missão a pessoas que na verdade não era de onde ele era. Ok. Porque primeiro, se calhar, trazermos aqui para os nossos seguidores qual é a ideia desse tribalismo. Porque pode-se falar de tribalismo sem perceber. A ideia de tribalismo é viver em pequenas sociedades, grupinhos, Ok. não é? Ok.
sem viver num conceito de sociedade em geral, todos nós juntos, só vivermos em grupinhos, machopes ali, machanganas ali, matos ali, isso seria tribalismo. Podia traduzir tribalismo em segregação racial ou simplesmente ou sendo da mesma etnia? No conceito mesmo de tribalismo, diz-se que tribalismo é viver em pequenos grupinhos, embora as pessoas podem ser tribalistas mentalmente, onde eles pensam que outros, pelo fato de não ser daquela tribo, daquela etnia, já são excluídos. Então, é viver de tribalismo ainda ser tribalista mentalmente. Se o Samora separava grupos de pessoas em etnias, raça, porque me lembro que em Agói, Luís Cabral era só dos Biton. Bairro Magude, Machaquena era dos Machanganas. Os Machopes eram de 25 de junho. Como é que... E tantos outros. Mulatos viviam no Alto Maé. Como é que as coisas... Isso eu entendo que pode até não ter sido culpa do próprio presidente. Okay. Pode ter sido um problema nosso. Okay. Quero viver onde meu irmão vive. Okay. E acabamos nos concentrando num determinado bairro onde todos nós falamos a mesma coisa para facilitar o nosso nível de comunicação. Okay. Então, pode não ser culpa exatamente de quem diz, olha, você é de onde? Sou Machope, então vai para ali. Não, você sozinho procura onde tem Machope para poder viver. Okay. Isso é o que se chama mesmo tribalismo, mas não é necessariamente da pessoa que te manda para lá. Tomando em conta a história, diz que a cidade de Maputo, na época do Samora, recrutava apenas machopes para trabalhar na salubridade, para varrer as estradas, limpar fossas, etc. Por que motivo, se não existia tribalismo nisso? Comenta um pouco. Terei o maior prazer de comentar isso. Convivi muito com pessoas de bibliotecas vivas, os nossos avós. Por sorte, eu falo um bocadinho de todas as línguas do Sul, porque eu converso muito com os velhotes. A parte das línguas? Do Sul, acho que falo um bocadinho de todas. Portanto, o que acontecia? O presidente Samora Machel, quando visita em Inhambane, viu que aquele era um povo que não vivia perto da sujidade. Okay. Não gostava de viver com sujidade. Os manhembanos, os machopes ali, Inhambane no seu todo, não conseguem construir casa de banho dentro de casa. Não conseguem comer perto de sujidade. Não consegue colocar casa de banho perto de uma cozinha. Ele notou isso, que essas pessoas na verdade são super civilizadas em relação às outras. Que outros conseguem fazer necessidades maiores num plástico e deitar na rua. São perrences. E isso não acontece com a Inhambane. Outros conseguem colocar uma casa de banho a uma distância de 5 metros com a cozinha. Isso não acontece com a Inhambane. Quando você tem diarreia em Inhambane, você acaba fazendo necessidade nas casas ainda a caminho da casa de banho. Porque a casa de banho está mais ou menos 100 metros da casa onde você vive. Isso foi uma coisa que chamou a atenção ao presidente Samora Machel, onde ele chegou a ver, olha, como é que vocês vivem assim? E os régulos explicaram, chefe, nós não gostamos de viver com sujidade. Que tal virem a Maputo para ensinar Machangana a viver num sítio limpo? Então era um propósito. Um propósito. E muitos aprenderam. De domesticar os marongas a civilizar. A viverem num sítio limpo. Foi uma proposta. Que tal? E as pessoas assumiram. Veja que na altura, porque Maronga é mesquinha, gosta de estar num sítio que na verdade nem é limpo, só gosta de estar no gabinete. Na altura, no Conselho Municipal de Maputo, não tinha Machangana, não tinha Maronga. Acabou se chamando uma empresa, na verdade, de machopes. É interessante. Conhece um pouco de história de Moçambique, certo? Sou um jovem curioso. Tem a ver com curiosidade. Exatamente. Ok. Tomando em conta essa mudança de governação colonial para moçambicano, às vezes sinto vergonha
Mas enfim... É nisso que dá de fazer um programa em direto e onde você é tudo. Ok. Você é presidente, é PCA, é moderador, é cameraman, dá nisto. Então, estamos a trabalhar para ver se crescemos. Agradecemos aqueles que querem nos apoiar. Já agora, há quem se calhar esteja interessado. Será que há quem quer nos apoiar em um tripé, um flash, um cartão de memória? Para quem estiver interessado, não estamos aqui a pedir tanto favor, senão vão dizer, trabalhe lá para ter dinheiro. Estamos a trabalhar para ter dinheiro.